Agora é o começo da segunda parte. Olhando ali para aquelas cadeiras, né, ou tronos, vendo aqueles cristais oscilando, vendo aquelas telas também oscilando, eu olhava para Anu, para Antum, para Enlil, para Inanna, para Enki e para todos os outros que eu tive o prazer de conhecer mais tarde, que são cientistas responsáveis pela parte genética da coisa, outros responsáveis pelo departamento que cabe somente à criação de tecnologia, outros de departamentos de supervisão e outros emissários, né, que são responsáveis por fazer longas viagens. Então eu tive o prazer de conhecer todos eles. Eu tive a felicidade de saber que eles, por mais mal que tenha feito a nossa própria espécie, eles não são, literalmente, aquela figura expressada nos livros. A rivalidade aqui existiu. Isso é verdade. Os problemas que são narrados nos livros, a disputa por terras, a disputa por adoração, aqui existiu. Quando eles foram expulsos daqui, uma parte deles ficaram para combater aqueles que não quiseram ir, que fizeram aliança com outros seres. Depois da mudança atmosférica e do campo energético, a resistência
daqueles que ficaram contra e dos que ficaram a favor para combater os contras, esses ficaram debilitados e tiveram 16 anos para se refugiarem. Eu estive em alguns complexos, piramidais na região amazônica do nosso país, na Colômbia, na Bolívia, na Guiana, em Manaus, em Rondônia, no Acre. Eu conheci alguns complexos piramidais. Conheci os guardiões daquele lugar. Tive o prazer de conhecer a descendência direta daquele que, biblicamente, é chamado de Salomão, que são uma etnia, uma espécie de índios, onde nem a FUNAI consegue manter um diálogo com eles. Eu tive o prazer de ser recebido por essa tribo, eu tive o prazer de entrar em uma dessas pirâmides, e volto aqui a afirmar, você não precisa acreditar, e nem deve, mas faz parte de quem eu sou e faz parte da minha história. E ali eu vi grandes sarcófagos que, quando foi aberto, eu vi o ouro líquido, e submerso a esse ouro, esses seres lagartos. Outros sarcófagos que eu vi tinham armas de uma tecnologia ímpar, que tem capacidade bélica de destruir um país inteiro, por consequência da iniciação da explosão ser através de partículas de átomo, com disparo de feixes, tipo laser, mas porém com propriedade atômica. Eu vi isso. Vi também sarcófagos que, além de conter o corpo desses seres, o equipamento bélico desses seres, vi também as suas vestimentas, que ia de vestimenta que faz menção a quem é da realeza, vestimento que faz menção a quem é de soldado a general. Estou usando esses termos aqui para ser compreensivo, para que você entenda, e vestimentas dessas que eu dei como referência, como seria se eu pegasse um bagre de 1,80 m e tratasse ali o couro do bagre para que eu pudesse me abrigar dentro dele. Entenderam? Então eu tive a felicidade de conhecer face a face os lagartos contra, que são aqueles que incentivaram Adolf Hitler a explorar o continente antártico e trazer para eles a tecnologia dos Aquirins, como também já expliquei, como também eu vi em estado de hipersono aqueles seres que tiveram que dormir e que estão prestes a acordar. Se eu mencionar aqui as criaturas que eu vi na floresta amazônica, muitos vão achar engraçado, vão achar que é parte de um folclore, mas as pessoas não vão compreender a realidade da coisa. E eu sinto muito por isso. De verdade mesmo, eu sinto muito por isso. Porque queria eu, e quero eu, que cada um de vocês em vida sejam testemunhas disso.
um desses líderes indígenas, que são os índios de pele branca, altos. As mulheres têm entre 1,80 m a 1,90 m. O homem chega até 2,10 m. São fortes mesmos. Não vi nenhum barrigudo, nenhum gordo, nada. Eles têm a pele opaca. Eles têm a pele meio acinzentada, na verdade. Então eles passam argila por cima daquela pele acinzentada e ficam brancos. Eles me levaram a uma região da floresta. Entramos em uma caverna, próximo a um vale. Não sei assim ao certo quantos metros a gente desceu, mas eu acredito por alto que seja aproximadamente uns 9 metros. Segui por um corredor todo feito de mármore, bem estreito. E chegamos a um salão muito grande. E ali eu vi uma nave real da realeza niburiana, que é aquele disco com aquela asa. Depois esse líder índio branco, ele apontou para mim outros corredores selados com escrita cuneiforme e disse para mim no dialeto dele, eu tive a compreensão por causa da minha alteração genética. Ele me disse que ao segmento, né, de qualquer um daqueles corredores selados, né, lacrados, existiam outras naves. Esses índios, eles são tão perigosos e tão resistentes que qualquer tribo indígena tem medo deles. Não chega perto deles. Entenderam? Eu fui levado a um salão onde eu vi pedras preciosas que encheria os olhos de qualquer homem corrupto. Eu vi barras de ouro de uma elegância tão grande que o polimento dessas barras de ouro parecia que elas estavam encapadas dentro de um vidro, de tão polida que elas me apresentavam ali. O governo A sabe disso. O governo B também sabe disso. Porém, lá é uma zona proibida. Uma zona proibida. E eu não sou culpado por ter sido convidado, né, a ver essas coisas, não. Quando eu estive a primeira vez em Nibiru, e vou usar o nome Nibiru por respeito a Zecharia Sitchin, que infelizmente não pude conhecê-lo em vida, conheci ele de outra forma, mas a primeira vez que eu estive lá, me foi prometido que, para mim, seria mostrada toda a história com H. Quando eu saí de lá com a Gnachete, ela me deixou na minha casa, eu fiquei assim, muito mal, por causa da inércia, por causa da atmosfera. Eu tive um período onde eu tive... Como é que eu vou dizer? Eu vomitei muito.
mesmo não tendo nada no estômago, eu vomitava muito. E eu sentia o cheiro da atmosfera de Nibiru que ficou impregnado, né, no meu nariz. E com isso, foram alguns dias que eu passei mal. Mas ninguém veio me socorrer, porque era necessário, né, que o meu corpo passasse por aquilo para que eu viesse sofrer uma adaptação. Mas quando eu desci da nave e pisei naquela plataforma metálica, naquele momento eu estava usando um traje espacial. Depois foi tirado o respirador. Por um certo momento eu consegui respirar, mas depois fiquei sufocado. E lá mesmo, a própria Agnachete, ela me deu condições biológicas para poder suportar aquela atmosfera sem o respirador. Quando eu voltei para cá, eu tive aquele choque, que foi pior do que um choque térmico. Passei mal por alguns dias, me adaptei, aguardei o cumprimento do que me tinha sido dito, e chegou o dia e a hora exatas de que me foi falado, né? Eu fui transportado diretamente, né, de Patos de Minas para fora do sistema solar. Nessa altura eu já conhecia Zamaniel, Arnetoliel, Mereconoab, Atilil. E na presença deles, junto com Agnachete, nós partimos, né, para Nibiru. Chegamos lá, eu fui levado dentro de um complexo piramidal, e ali eles me colocaram deitado numa mesa que não tinha suporte como pernas, né, nem nada, nenhuma base de apoio, nenhum pedestal, nem nada do tipo. Essa placa, do que parecia ser de mármore, ela ficava entre o teto daquele complexo piramidal e o chão. Ficava flutuando, só que não saía do lugar. Quando eu colocava a mão em cima dela, eu sentia aquele choque fraco, como se fosse um fio desencapado aí na parede da sua casa, que por coincidência você descalço colocou a mão na parede úmida e tomou aquele choque sutil, daquele jeito. E eu gostava daquele choque. E ali do chão, o chão abriu, diferentemente de outros acontecimentos que foram semelhantes. O chão abriu, o piso abriu, e saiu ali algumas cadeiras, e Agnachete, Atilil, Arnetoliel, Zamaniel, Mereconoab sentaram, né, nessas cadeiras, e Eaenk e Inanna, depois da alteração que ela própria escolheu genética, lembrando que ela nasceu aqui, então ela é tão elapiana como niburiana, certo? Ela, com aquele olhar lindo e com aquela beleza ímpar que ela tem, ela olhou para mim e pediu que eu relaxasse, porque naquele momento eles teriam que fazer uma mudança no meu DNA para que eu fosse transferido para um outro complexo, e através desse complexo eu entrasse em um dos portais para as estrelas, que me levaria ao disco do fluxo do passado. E foi o que aconteceu. Passei pelo procedimento genético, respirava tão tranquilamente lá como respiro aqui. Hoje já não respiro tão bem aqui, por consequência das mudanças que passei geneticamente falando. Então nos meus áudios eu fico muito cansativo, justamente porque em determinado período que eu gravo o áudio, o ser, né,
ou aquele ser que tem que vir a mim naquele dia, ele não vem naquele momento. Então vai acumulando fadiga, cansaço, muita dor de cabeça. Então quando aquele ser ele vem a mim, só a presença dele me energiza. E aí eu passo por um período de no máximo 8 a 12 horas ter uma vida normal, sem cansaço, sem fadiga. Depois eu começo a cansar novamente, como se eu fosse uma pessoa hipertensa, que não conseguisse correr 2 metros e cansasse, né? Então, passei por aquela alteração. Eles me deram um tipo de roupa totalmente diferente do que eu tinha visto. Não vou aqui descrever, porque vai ficar difícil aí para sua compreensão. Através de um corredor, todos nós fomos para o outro complexo, gigantesco. Eu digo que ele tem a equivalência de uns 20 campos de futebol. Coisa mais linda, gigantesco. O piso todo laminado em ouro. As paredes todas feitas de pedra bruta a nível de preciosidade. Vários motores que parece lembra muito aqueles microfones quadrados antigos que ficava posicionado assim no ar, mas ficava imóvel, mas não tinha nenhum suporte que me mostrasse que ele estava preso na parede, ou um pedestal ligado ao chão a ele, ou do teto a ele. Não, ficava ali no ar, parado, não se movia e nem fazia barulho, mas parecia aqueles microfones quadrados antigos. E com isso eu vi aquele portal gigantesco, e confesso para vocês que é a coisa mais linda que uma pessoa possa ver. Porque dentro daquele círculo físico, construído à base de propriedade mineral, você vê a somatória do núcleo que é artificial do próprio planeta, combinado com a energia dos planetas que estão ao redor dele, sendo natural ou não, somado à energia do Sol mais próximo, que no caso é o nosso, e aquilo faz com que dentro daquele fluxo do portal fica multicor, fica colorido. E você passa com aquela roupa tecnológica que eles te dão por aquele portal, por aquele fluxo. E quando eu passei, eu fui arremetido a 1 milhão de anos atrás. Que planeta maravilhoso! Árvores colossais, animais gigantescos, semelhantemente aos da condição que hoje se encontra no planeta Prisma. Tudo lindo. Tudo. E eles permitiram que eu visse, que eu experimentasse a sensação de 1 milhão de anos atrás. Depois, aceleraram 100 mil anos e passou para 900, 800, 700, depois 620 mil anos atrás. Quando os Aquirins dormiram e tudo começou a florescer novamente, houve um reequilíbrio da fauna, da flora. O erro dos Aquirins foram tampados pela natureza. A raça réptil que sempre existiu aqui e evoluiu aqui, e também com a ajuda de outros seres que eu nem prefiro falar, elas estavam intocadas, no subterrâneo, não saíam para a superfície. Eu vi o momento que aquele conhecido como Alalu se acendeu como brasa de fogo
ao passar na atmosfera do nosso planeta e caiu no oceano próximo onde hoje é a África do Sul. Eu vi o momento em que a nave dele sofreu o impacto quando caiu no oceano. E por um bom tempo ficou aquele risco de fumaça no céu, que custava se dissipar por consequência de uma atmosfera limpa e pura. Porque a atmosfera estava rejeitando a toxicidade daquele elemento biológico, químico, que no caso é o combustível daquela nave. Quando o Alalu caiu no oceano próximo à África do Sul, próximo não, na África do Sul, distante das areias da praia, aproximadamente aí uns 15 quilômetros. A nave caiu, ficou boiando pelo fato de ser um disco alado gigantesco e maravilhoso. As asas de águia que tem e acompanha o formato desse objeto discoide, por isso que chama disco alado, por isso que a representação suméria sempre é aquele disco com asas, né? Fez com que a nave ficasse boiando por um bom tempo. Depois Enki me chamou, apontou o dedo para mim, eu vi um outro portal dentro dessa realidade do fluxo do passado, e eu entrei sozinho. E eu fui arremetido às guerras que aconteceu em Nibiru. Tudo aquilo que conta no livro de Zecharia Sitchin, ou amanhã quando você lê o livro de um outro escritor fazendo a tratativa e a menção de como foi a guerra em Nibiru, do norte e do sul, mas eu te oriento a ler as memórias de um deus extraterrestre, né, do Ea Enki. Lá você vai ter uma imagem muito subliminar do que de fato aconteceu, 0,5% da totalidade em 100. Então aquilo vai gerar uma margem para você entender aquilo que eu falo aqui. Ou você lê o livro de Inanna, só o começo, porque da metade para o fim é só balela. Isso prova novamente uma verdade sendo corrompida, né? Como sempre. Então eu fui arremetido naquela época. E o interessante é que eu não vi os complexos arquitetônicos como era naquele dia que eu fui lá com a Agnachete. Eu via os vulcões arremessando poeira radioativa na atmosfera. Eu via explosões gigantescas de armas nucleares dentro desses vulcões. Então, parabéns para o Zecharia e parabéns para quem deixou isso ser colocado no livro, porque é verdade. Só que eu não via nenhum ser ali com característica humana, como é a Enki e outros tantos que eu vi naquele dia que eu fui lá com a Agnachete. Todos eram lagartos, répteis, 2,80 metros até 7 metros, vestindo aquela pele de peixe, onde o elmo seria a cabeça do peixe. Para você que não sabe o que é o elmo, pode ser também um capacete, no formato da cabeça de peixe, sendo a cabeça do próprio peixe, né? Aqueles répteis vestindo esse tipo de vestimenta, com lanças, com armas, que foram as mesmas armas que eu vi no sarcófago na floresta amazônica. Quando fala floresta amazônica, ela pega o Acre, Rondônia, Roraima, um pedaço do Pará, Amapá, Guiana Francesa, Bolívia,
Venezuela e também o Equador. Então fica também aí explicado esse ponto aí para você, que talvez pode ter dificuldade, né, em entender isso. Então eu estava ali no meio de uma guerra, porém nada podia me atingir, porque é um fato que já tinha acontecido. Que como sustentado pelo tempo, porque o tempo é o senhor de toda razão, o tempo é a própria existência, a existência é viva, e ela tem uma memória incorruptível. Então esses amparatos tecnológicos de regresso ao tempo, de ida no futuro, nada mais é do que você ser um programa espião, um software viral, que está corrompendo aquele arquivo de algo que já foi visto ou de algo que ainda vai acontecer. Porque tudo nesse mundo é uma equação, como já expliquei também diversas vezes para você. Tudo é número, tudo é geometria, tudo é divino. Então, se você cria um equipamento capaz de auto-raciocinar e quebrar uma matriz equacional, você consegue ser levado ao passado e ao futuro. Entenderam? Quando você é levado no futuro, nada pode te atingir. Quando você é levado no passado, também nada pode atingir, porque é um fato do disco do passado que já aconteceu e está ali, armazenado na memória do tempo. Entenderam? Quando você vai no futuro, como fui levado no futuro a partir de Galamiak, e vi aquilo que narrei nas datas que dei para vocês, eu vi a realidade. Eu vi o acontecimento. Né? Então, naquele dia ali no meio daquela guerra, mesmo eu não tendo entendimento de que aquilo não poderia me atingir, eu vi muitos matarem um ao outro. Grandes ogivas nuclear sendo jogada e detonada ainda no ar e fazendo chover grandes labaredas de fogo e caindo sobre a carne daqueles lagartos e eles dissolvendo. Quando uma dessas partes veio em direção a mim, e eu só coloquei o braço e me encolhi, e ela caiu sobre mim e eu vi que nada me aconteceu, eu compreendi que aquela ali era uma realidade de um fato já acontecido. E ali eu passei a testemunhar tudo aquilo com mais calma. Eu fiquei ali por 43 dias. No momento que eu entrei naquele portal que se abriu na realidade do passado, que eu estava em Eleap, onde Inanna apontou para mim a direção junto com Enki, e eu atravessei sozinho e eles ficaram, eu fui levado ao passado da guerra em Nibiru. Eu pude compreender de fato o problema da rachadura da sua atmosfera. O calor à noite era de 46 graus, de dia quase 59, com sensação térmica de 65. Mas por consequência da característica biológica, orgânica e da massividade da pele deles, muito grossa, eles conseguiam resistir esse calor. Mas muitos estavam morrendo. Já não tinha plantação, já não tinha lagos. E foi aí que eu vi um grande domo de aço. Eu pensei que era um domo. Na verdade era um parafuso. Só a cabeça desse parafuso seria como se fosse 3 maracanãs
acoplados um ao outro. E foi aí que eu compreendi que o planeta era artificial. Que o planeta não era natural. Que o núcleo lópide dele era artificial. Era mantido por um programa de uma software inteligente que fazia uma atmosfera artificial, que fazia acontecer ali a prosperidade e a evolução de uma vida, porém, a âmbito artificial. Aí eu pensei naquele momento que eu desci com a Gnachete na nave. E eu vi que aquela parte de 20 quilômetros de largura, aquela avenida metálica, era nada mais, nada menos que um dos arcos que estava exposto. E aí, eu fui olhando aqueles domos quando as montanhas se dissolvia, né, como manteiga no fogo, aquelas cabeças de parafuso que parecia domo. Depois eu compreendi que era um parafuso. E eu olhava para aquilo e eu começava a correr e eu tentava gritar, mas era um fato que já tinha acontecido, então ninguém podia me ouvir. No momento que eu entrei de Eleap no passado para o passado mais longínquo de Nibiru, nesse período, a minha ausência naquele tempo em Eleap, de 620 mil anos, no eixo daquele fato acontecido naquele momento, até o outro momento vigente, que é esse que eu estou narrando aqui, o que aconteceu foi um distanciamento de 10 minutos, que correspondeu 43 dias meu, porque eu via amanhecer e anoitecer. Então imagina você ficar em coma 43 dias e acordar, e só lembrar do momento que você caiu e bateu a cabeça, e você vai dizer, poxa, mas eu caí ontem, eu desmaiei ontem. Aí você vai ser surpreendido, porque o médico, a sua família vai falar assim, não, meu filho, você estava em coma há 43 dias. Não, mas aquela sensação é de 43 dias. Mas correspondeu a 10 minutos do eixo de fluxo de espaço-tempo. Então, em um complexo piramidal, eu vi Inanna em pé, na forma que ela tem hoje, me chamar. E quando ela me chamou, ela estendeu a mão para um outro lado e desapareceu. E eu vi um portal para as estrelas. E eu corri até aquele portal e entrei por ele. Tudo em corpo físico. Eu estava ali de corpo físico, em uma realidade que já havia acontecido, que me parecia tão física como eu que estava ali. Entenderam? E eu voltei para Eleap, e a única coisa que Enki me disse é: escreva na tua memória tudo que viu, tudo que ouviu. Eu aqui não vou falar das atrocidades que eu vi, porque talvez muitos podem passar até mal. Então eu vou ficar limitado a esse conto mesmo, e você tem liberdade de acreditar ou não. Estando ali em Eleap, eu vi o momento que Alalu saiu da nave, na sua figura réptil, lagarto, um ser amarelo, uma escama amarela, meio azulada, meio preta, que com o brilho do nosso sol fazia como que se a pele dele, escamosa, se assemelhasse à cor do arco-íris. Ele pegou essa vestimenta de peixe, colocou sobre o seu corpo, ela se fechou como se fosse um organismo vivo,
e ele ficou como sendo um peixe na vertical. Foi aí que, quando ele saltou, inclinando o seu corpo no oceano, em uma fração muito curta, estava diante de nós aquele peixe que parecia estar encalhado na praia. Foi aí que eu vi as mãos dele, com aquelas garras, sair de dentro dessa parte da roupa de peixe, e eu vi ele em pé na nossa frente. 4 metros e 5 centímetros de altura. Ele passou por nós, olhou para a nave, um dispositivo semelhante à pinha, que inclusive é retratado nas imagens Anunnakis, onde você vê aquele ser apontando uma pinha em uma tal direção. Essa pinha, ela fica acoplada próximo à sua cintura. Então ele tirou, apontou essa pinha para a nave, saiu um feixe de luz amarelo, lentamente, não foi uma coisa assim rápida na velocidade da luz, foi bem devagar. Quando acertou a fuselagem da nave que estava boiando no oceano, ela ativou, se elevou ao céu na horizontal, depois ela inclinou na vertical e ficou aquele disco gigantesco, dourado, com as suas asas esticadas. Dali saiu um outro objeto oval, que foi o mesmo objeto em que Enki me recebeu junto com a Gnachete a primeira vez que eu fui em Nibiru. Entenderam? Só que quando ele entrou, aquele objeto abriu de uma forma ascendente asas. Então, imagina você uma pinha com asas de águia. E nas costas da pinha, você vê 7 pedras preciosas à esquerda e 7 pedras preciosas à direita. Essas pedras preciosas é originária do próprio Nibiru. E elas são os MES, que você vai ver, ouvir, ler, quando você se interessar pela história dos Anunnakis. Quando falar mês ou imeis, todas essas pedras preciosas é o arquivo direto para se construir tudo. E o e-mail, ele não tem só uma forma. Ele vai desde uma caneta feita de lápis azuli até vários cristais ou uma única tela. Ali é armazenada toda a inteligência da criação. E a partir dali, e isso só pode ser dado pela alta primogenitude, e quem criou os Anunnakis é uma raça réptil benevolente, ligada diretamente aos dragões reais, porém não são os dragões reais, tá? Eles foram a primeira civilização a criar planetas artificiais. Eles criaram Nibiru nas Pleiades, mas os Anunnakis não são pleiadianos, ok? Primeiro, essa raça réptil, eu falo isso nos meus áudios, quem já ouviu sabe, elas criaram vários arcos. Quem já viu aquele símbolo que mostra a energia dissipando de um átomo? É um círculo com vários anéis, né? Então, tudo tem uma funcionalidade. Tudo é o que existe e continuará existindo. Nunca tire isso da cabeça de vocês. Então eles criaram um núcleo magnético, que é o núcleo Lópide,
que tem nos planetas naturais, como aqui, e nos planetas artificiais, que são criados, obviamente, artificialmente, né? É como se fosse você ter uma energia pura e uma energia industrializada, né? Então o nucleolópede foi construído, o nucleolópede de Nibiru, ele é 1,5 vezes a nossa Lua, o tamanho dela. Ele foi criado em uma das luas dessa civilização. Estou aqui só fazendo um prévio resumo para você, porque eu sei que depois disso você vai ter interesse em ouvir lá o que eu falo dos Anunnakis, tanto no meu canal, que eu vou tirar do ar, já falei para vocês, os vídeos, como no canal aí do Rodolfo, né? Não sei se a Débora colocou isso especificado no resumo que ela fez, mas eu acredito que sim. Então, em uma dessas luas, eles criaram esse núcleo. Depois retiraram dessa lua. Colocaram dispositivos para poder ser uma contra-atração, para que nada fosse atraído para ele. Como se fosse um imã em reverso. Depois, eles levaram esse núcleo a um determinado distanciamento do sistema. Ao redor desse núcleo artificial, eles criaram essas hastes, tá? Então, esses anéis cercaram esse núcleo. Depois que esse núcleo ficou centralizado nesses anéis artificiais, metálicos, onde cada cabeça de parafuso corresponde aí a 3 maracanãs juntos, que eu estou dizendo para você, o espaçamento dessas hastes, né, da conexão juntamente desses arcos corresponde a 20 quilômetros de largura, ok? E o comprimento é correspondente ao tamanho circunferencial do próprio Nibiru, ok? Então, após criar isso, eles transferiram a colocação dos arcos nas Pleiades. Depois soltaram esse corpo a vagar no sistema solar. Então, como houve guerras e mais guerras, vários planetas foram destruídos. Então, quando esse sistema de arcos passava próximo a esses planetas, ele atraía a massa daqueles planetas destruídos para a massa dele. Então ele fez várias passagens em vários sistemas solares. Quando ele voltou para Pleiade, que foi pré-estabelecido por essa raça criadora, por esses arquitetos que criaram os Anunnakis, os Neburianos propriamente dito, eles trabalharam no processo de terraformação. Então, tudo que se acoplou nesses arcos ficou totalmente deformado. E eles rearranjaram tudo, terraformaram tudo e ficou aquela esfera perfeita. Então estava ali um planeta artificial. Depois, eles criaram outras tecnologias, lançaram ela no que seria o espaçamento de Terra à atmosfera daquele planeta. E ali houve a aceitação. Então, tudo ali é artificial. Tudo. Entenderam? Depois que eles cultivaram o planeta, eles criaram em um dos seus laboratórios, como eu já especifiquei nos meus áudios, a primeira linhagem que seria mais tarde uma grande civilização, que são os de Nibiru. Né? Isso aqui é só um resumo para você. Então eu vi também tudo isso. Eu conheci essa raça réptil, tive o prazer de ir no planeta deles. Eles me mostraram tudo. Eles são os detentores de planetas artificiais. Hoje qualquer outra espécie na criação que tende a construir planetas artificiais, a tecnologia é deles, dessa raça réptil. Mas entre eles não tem aquela rivalidade de eu vou patentear porque é meu. Não. Eles criaram esse tipo de tecnologia,
mas é acessível ao uso de todos. Tanto é que a nossa Lua, ela foi criada pelos Anunnakis, que detiveram o processo de criação dos seus criadores, que foram essa raça réptil que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Então pronto, o Nibiru estava pronto, ali foi colocada uma civilização para prosperar, eles cresceram, houve desigualdade e houve uma guerra interna, como se fosse a nossa Primeira Guerra Mundial, a nossa Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial também, né? Depois eles chegaram num consenso, viram que tinham que explorar um outro mundo e deixar o Nibiru morrer, mais do que já estava morrendo. E foi através dessa rivalidade, daquela guerra que eu vi, onde eu fiquei lá 43 dias, que eu mencionei para vocês aqui nesse mesmo áudio, foi onde Alalu fugiu após ter matado o rei e ter sido tirado do trono pelo seu sobrinho, Anu, como conta a própria história Anunnaki. E nesse trecho é totalmente verdadeiro. Ok? Então ele caiu aqui, ele viu que o que existia aqui poderia ser compensado através do uso disso na atmosfera. Ele, depois de anos mais tarde, conseguiu estabelecer contato com o Nibiru, que estava próximo ao nosso sistema solar. Não dentro, mas próximo. E esse contato fez com que ele mandasse uma amostra do ouro, já processado por ele mesmo. Esse ouro foi experimentado na atmosfera de Nibiru, que sofreu por consequência da guerra. Entenderam? E aí o próprio Alalu se nomeou Senhor de Eleap, né? Enki, por ser o príncipe bastardo da linhagem direta do trono de Nibiru, ele foi enviado com 400 que o apoiava ao encontro de Alalu. Então, quando ele chegou aqui, eu vi até o momento também que quando ele chegou, ele construiu a primeira cidade, que traduzida significa o nosso lar, que é longe de casa. Então eles foram trabalhando, eles próprios, Enki, Alalu e os 400, foram processando o ouro e mandando. Só que esse processo demorava. Então Nibiru, os Anunnakis, vou falar assim, os Niburianos, tá? Os Niburianos não detinham a tecnologia de transferência do seu equipamento para cá. Então eles dependiam da passagem de Nibiru, que na antiguidade passava mais distante, até que foi aproximando. Um exemplo, se na primeira vez que Nibiru passou aqui ele estava na posição 10, na segunda vez foi para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, e cada vez que ele ficava mais próximo, ele causava transtornos, né, em todo o sistema solar. Hoje, agora, você entendeu o porquê que o nosso Sol recebeu o suporte que hoje ele tem? É justamente por causa do sistema do próprio Nibiru. Se não fosse por esse aparato tecnológico no nosso Sol que eu vi a primeira vez na base lunar, nós já tínhamos sido atingidos diversas e diversas vezes por ondas solares. E todos nós estaríamos mortos. Então há um trabalho por trás de tudo isso para poder não evitar, mas amenizar a passagem dele aqui. E você acreditando ou não, vai acontecer.
Eu acho engraçado às vezes as pessoas, né, ridicularizarem a questão Nibiru e dizerem que quem fala de Nibiru é porque está introduzindo, né, o medo nas pessoas. E aí eu pergunto, e o Apocalipse? Ele traz flores para o cristão? Hoje, quando as pessoas olham as profecias de Nostradamus, de Baba Vanga, ou olham aquilo que eu falei, e de tantos outros, né? As pessoas falam, poxa, só destruição, porque a pessoa, igual eu falei no início do primeiro áudio, tendem a querer acusar aquilo que não conhece. E tem muitos cristãos, né, fanáticos, infelizmente, que quando fala da questão Nibiru, quando fala na questão apocalíptica, mas não a questão apocalíptica da sua Bíblia, de outra em qualquer, como eu, aí é tido como uma pessoa que fala asneira, está causando medo nas pessoas. E do que é que a tua Bíblia fala? No livro de Revelações, de maravilhas? Não. A sua Bíblia fala de destruição também. Então venhamos e convenhamos, né? E não sejamos hipócritas a ponto de não respeitar aquilo que a outra pessoa está falando. Acreditar não é obrigatório, mas respeitar sim. A sua liberdade de expressão, ela termina quando você ofusca a minha. Eu não estou nem aí para o Apocalipse de Nostradamus, de Baba Vanga, nem por aquele próprio Apocalipse que eu vi. Eu não estou nem aí. Não estou nem aí para o Apocalipse da Bíblia. No livro apócrifo, o Apocalipse de Tiago, de João, de Maria. Não me interessa. O interessante para mim é agradar o planeta, respeitar os animais, respeitar, na medida do possível, porque não é fácil, as pessoas, ignorar qualquer um para poder não criar contenda. Essa é a minha obrigação e o meu dever. O que eu vi e que narro aqui para vocês faz parte de quem eu sou, faz parte da minha vida. Entenderam? Eu não vou deixar de jantar, nem de viajar, nem de viver os melhores momentos da minha vida porque você não acredita em mim. Jamais. Você pode dizer, olha Carlos, eu gosto muito de você, mas eu não acredito nessa sua história. Tudo bem. Você é livre para isso. Livre. Mas se você me ouve, é porque você quer. E você sempre vai me acusar daquilo que você próprio é para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta. Por isso que isso me conforta. Porque a gente acusa uma pessoa daquilo que a gente é. Por isso você não me vê acusando ninguém, nem falando mal de ninguém. Porque eu não me comparo a essas pessoas. Porque eu tenho 999 defeitos. Mas a minha maior qualidade é a verdade. É ter o discernimento de julgar alguém não por emoção, mas por razão. Se eu te julgar por emoção, eu posso ser o seu capacho. Mas se eu te julgar por razão, eu nem me preocupo se você estiver passando fome, porque eu sei que você merece isso. Mas se eu te julgar por emoção, eu não vou permitir o seu crescimento. Eu sempre vou estar te bajulando
E quando eu achar que eu estou te ajudando, eu estou te destruindo. Só que as pessoas lá fora, do portão da sua casa para fora, ou até mesmo você que está me ouvindo, talvez você tenha dificuldade, né, em compreender isso. Mas eu não pedi por isso. Eu não pedi para ser curado do câncer. Eu não pedi para participar da missão que eu participei em Roraima. Eu não pedi para nascer na família que eu nasci. Eu não pedi para conhecer as pessoas que hoje eu conheço. Eu não pedi para passar as coisas boas que passei e passo na vida. Eu não pedi para as pessoas imundas que atravessaram o meu caminho ter atravessado. Eu não pedi. Você pediu? Você pediu para nascer? Se você for uma semente virgem, você não teve o direito de pedir para nascer. Você simplesmente nasceu porque você teve direito à vida. Mas quem foi fruto reencarnatório até 2012, esse pediu para nascer. Então ele é culpado pelos seus atos. Mas aqueles que não pediram e não foram nenhum tipo de objeto reencarnativo, esses são inocentes. E não tem um ser humano na face desse planeta que disse um dia na sua desgraça: eu não pedi para nascer, então não mereço passar por isso. Todos nós já dissemos isso um dia. Todos nós. Só que para a gente entender o motivo disso, a gente tem que ser honesto, coisa que poucas pessoas são. A gente tem que falar a verdade, coisas que poucas pessoas conseguem. Porque não é nada mais lindo num homem, quando eu falo homem, eu falo também a mulher, do que ele dizer: eu estou errado. Eu preciso de ajuda. Entenderam? Mas infelizmente, nem todos seguem esse raciocínio. Eu sei, e quando eu falo eu, não é algo soberbo, o eu me representa. O eu é aquilo que eu sou diante de um espelho pelado. O eu é o entendimento que eu quero para a vida, é a minha meta, é a minha razão. Então, quando eu, sem soberba, sem esse tal ego idiota que muitos dizem por aí, o eu precisa compreender. O eu precisa aceitar aquilo que não é aceitável. O eu precisa dar o primeiro passo. Por isso que não adianta você vir e fazer as suas cagadas e achar que eu vou te ajudar a consertar. Porque eu não vou. Eu não sou seu salvador. Eu não sou o seu professor. Eu sou aquilo que para você é um grande contador de história, de ficção. Tudo bem. Mas é a minha ficção. É a minha verdade. E ela é, para mim, Carlos Henrique, absoluta. No grande dia que o mundo testemunhar tudo isso que eu falo aqui, a internet não será acessível. Os meios de comunicação ficarão mudos. Aqueles que disseram com soberba serão os primeiros a sofrer. Já estão sofrendo agora e continuarão. Pessoas boas ou ruins estão divulgando o Nibiru de forma decente.
e sabemos que tem aqueles que usam o termo Nibiru para poder pedir dinheiro, para poder te vender loteamento na lua. Esses dias, a minha colega, Graça Pimentel, e ela entende o porquê que eu refiro ela como colega, porque para mim funciona assim: colega de primeira classe é supremo, de segundo e de terceiro. O de terceiro é aquele que eu conheço agora. O de primeiro é aquele que está na minha vida há muito tempo. Essa palavra amigo, eu não acredito que ela seja verdadeira. Mas você pode acreditar no que você quiser. E eu não acredito. Porque o único amigo que eu tenho sou eu. Porque se eu for para debaixo da ponte, ele vai comigo. Se eu sentir fome, ele sente comigo. Ele não consegue se desprender de mim porque ele sou eu. Então as pessoas elas têm usado, né, o apocalipse liburiano para mentir para as pessoas e pedir dinheiro às pessoas. Seria o mesmo que eu dizer para vocês aqui, olha, gente, vamos construir um bunker. Seria o mesmo que eu fazer isso. Tá entendendo? Alguns pontos do nosso país vai sofrer menos impacto, mas não significa que ali tem que ter um bunker. Porque nenhum brasileiro hoje tem cu para construir bunker. Bunker não é 40 mil. Bunker não é 40 milhões. Bunker não é 400 milhões. Um bunker. Olha o R aí, ó. Quer. Ele é acima de 4,8 bilhões. Entenderam? Não é construir uma caixa de concreto com uma laje de 10 centímetros de concreto, que é um bunker, não. Existe todo um processo de engenharia por trás disso. E para começo de conversa, bunker geralmente é construído por dentro de montanhas de granito, como a igreja Mormon construiu no estado de Utah. Porque onde a terra for, aquela grande crosta de pedra, rocha, maciça, granito, vai junto. Dificilmente vai dilatar. Por isso que os bunkers são construídos dentro da rocha. E algumas pessoas, infelizmente, acham que é cavar um buraco, como se fosse uma piscina de concreto armado, e bater ali uma laje, fazer ali uma saída, uma entrada. Não. No primeiro deslocamento das placas tectônicas, o seu bunker vai rachar no meio e você vai morrer subterrado. Então, não tem dinheiro que faça você fugir de Nibiru. Ou qualquer religioso que me ouve, com todo o respeito que eu tenho a ele e a elas, vai me dizer que o seu dinheiro, a sua fortuna, te livrará do seu apocalipse bíblico. Então, fujam disso. Se tem grupos criando bunker e você está nessa, vai embora. Melhor é você dar o dinheiro para a pessoa, porque você quer dar, sabendo que não vai ter nada em troca, do que você acreditar numa mentira. Eu já dei dinheiro para muito mentiroso na minha vida. Muito. Muito mesmo. Muitas pessoas mentirosas aproveitaram, né, da minha boa ação
E eu tive a infelicidade de matar a fome de tais pessoas. Eu tive a infelicidade. Então, para você entender, meu querido, o sentido disso, você tem que primeiro se compreender, se aceitar. Você não pode se vitimizar. Pro Carlos aqui, ó, Nibiru é real. Não tem que ser para você. Eu vou fazer 42 anos de idade no dia 4 de outubro. Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos o período de calor, o período chuvoso, o período do frio. Hoje, nós tivemos chuva, não estou dizendo em todos os estados brasileiros, estou dizendo aqui em Minas Gerais, nós tivemos chuva até abril. E a chuva terminou seguida de frio. Hoje, choveu aqui o dia inteiro. Agora que deu uma estiada. Isso é normal? Se você perguntar a um especialista, ele vai dizer várias abobrinhas na sua cabeça. Mas ele nunca vai te explicar de fato o que aconteceu. Ele vai dizer que as montanhas de Minas reteve a umidade e essa umidade foi para a atmosfera e veio uma onda de frio que não conseguiu passar pelas montanhas de Minas Gerais. É isso que eu vejo falar na televisão. Eu estou dizendo aqui de uma forma grosseira, tá? Não de uma forma científica. Nibiru traz transtorno psicológico para a humanidade. A energia gravitacional de Nibiru é devastadora, porque é uma massa planetária muito maior do que Eleap. Todos nós sofremos com esse impacto. A humanidade morre todos os dias. A seca, todos os dias. Doença, está aí todos os dias. Mas esse período climático que estamos passando, ele tem que ser observado. Tem que separar o joio do trigo no que se diz respeito às informações que vocês olham aí no YouTube. Inglês, francês, alemão filmou Nibiru. Beleza. Foi convincente, mas será que é verdade? É você que tem que analisar. Eu havia dito para as pessoas que me ouvem há 4 anos atrás que quando Nibiru se tornasse a cada dia mais visível, o governo ia fazer de tudo para que as pessoas ficassem distraídas. E está acontecendo. Eu falei para as pessoas em 2017 sobre a lei marcial. Todo mundo riu, todo mundo achou que era uma teoria conspiratória, me equiparando, né, aos conspiracionistas, né, que têm PhD no assunto. E as coisas vão se estreitando. E você vê a mentira sendo jogada na sua cara. Você não tem respaldo legal para afrontar essa mentira, porque senão você vai ser tido como um rebelde. A lei, ela sobrepõe a vontade de qualquer cidadão e país. Nunca esqueça disso. Então, se você for um contraventor, você será punido por essa mesma lei criada por homens.
todo mundo aí está desesperado. Em Minas Gerais aqui, já tem 2.300.000 novos desempregados. O homem, quando sente fome, ele mata. Você vê a tentativa de destituir um governo, uma nação, um mundo. Você vê a mentira escancarada e todo mundo dando graças e glórias. Você vê pessoas como médico, cientistas, falando, né, da questão virológica, vou usar esse termo, virológica. E todo mundo fala amém. Mas quem está por trás desses profissionais que são honestos? Quem está por trás do enfermeiro, da enfermeira honesta? Quem está por trás do técnico em enfermagem que é honesto e verdadeiro e que não pode falar para nós a verdade de que fato está acontecendo? Um dia, todos vocês saberão da verdade. E essa verdade que eu estou dizendo aqui é aquela que eu falei nas datas que eu dei da mobilização mundial, onde as pessoas vão exigir do governo respostas para tudo, porque saberão que foram enganadas. Quem tem as datas aí pode fazer o segmento e saber onde é que eu falei. Então, depois que eu dei aquelas datas no dia 15 de janeiro de 2019, algumas pessoas, né, que são PhD no assunto, não é a ralé não, gente, são PhDs mesmo. Pessoas me procuraram, cientistas, filósofos, químicos, e falaram comigo: olha, meu sobrinho me passou essa data aqui, eu estou estudando o que eu venho estudando há anos atrás, eu estou vendo que parece desse jeito. Pessoas céticas, tá? Parece que tudo que você está falando está se cumprindo. Por quê? Não é que vai cumprir escancaradamente, não. Porque todas as palavras que eu escrevi naquele texto são palavras subliminares. Mas que vai acontecer, vai. Até 2412. Vai. Eu falei para vocês que em meados de 2022, 2023, 2026, naves seriam mais visíveis. E está começando. E aí se solta na mídia. Esses dias eu estava até rindo muito com a Graça Pimentel, que até me passou um fato ridículo de pessoas vendendo, né, loteamento na Lua. Eu e ela riu muito disso. Um beijo para você, Graça. E a gente também riu, né? Porque saiu um noticiário aí dizendo que aquelas luzes que foram vistas, né, no Brasil e no mundo afora, aquela frota de nave era satélite. Era uma empresa de satélite testando a internet. Então, tipo assim, para a pessoa menos esclarecida, o que elas vão entender? Vão entender a linguagem do especialista que está falando, né? Então você desloca 30 satélites próximos uns aos outros, com risco iminente de chocar um contra o outro, para testar a qualidade de internet. E aí? Tá na internet aí, vocês podem pesquisar se quiserem. Então, gente, a verdade desse mundo não é aquilo que te falaram na escola. A ridicularização e o desrespeito
de uma pessoa para outra que fala daquilo que acredita, como é meu caso, é opcional você acreditar ou não. Me foi mostrado 620 mil anos atrás. Eu vi passo a passo a ascendência dos niburianos aqui e a decadência dos niburianos aqui. Eu vi o momento em que, quando eles foram expulsos daqui, Eaenk, ele começou um processo genético no próprio planeta Nibiru, onde ele se testou como um grande cientista e geneticista que ele é. Ele quis aquela aparência que ele deu de volta ao Raiazin punido. Quem já me viu falar dos Raiazins sabe do que eu estou falando. A nossa descendência. Então Eaenk capturou vários Raiazins, levaram para um grande complexo cidadelístico, aqui mesmo no planeta, que é tido aí na Bíblia como o Éden, porque o lugar, de fato, era belo mesmo. E ali, próximo à Etiópia, ele, no seu laboratório, ele começou a fazer os testes genéticos com consentimento do Conselho Niburiano. Então, quando ele conseguiu quebrar a matriz daquela antiga raça réptil que eu contei para vocês, que chegaram aqui e enganaram os Raiazins que estavam aqui, quando isso aconteceu, Enki lembrou dessa história. E como ele é um lagarto, ele sabia que a sua matriz genética, o seu DNA e RNA, seria compatível para conseguir encontrar o gênero daquela raça que estava introduzida naqueles Neandertais. Eram homens altos, com a coluna vertebral virada, meio côncava, né? Todo peludo, porque a natureza estava cuidando e retratando aquilo que eles tinham cometido. Então era a natureza que ia corrigi-los. E aí Enki capturou um desses, fez exames clínicos muito mais avançados do que se possa conceber, inclusive dentro de laboratórios secretos no nosso mundo, com tecnologia muito superior a isso. Ele descobriu a matriz genética. Ele conseguiu separar a matriz genética dessa raça réptil com a matriz genética da origem genética que foi dada àquele ser, que no caso é os Raiazins. E após muito teste, eu não vou aqui dar detalhes porque eu já estou até cansado de falar, ele conseguiu chegar ao homem perfeito, que é descrito como Adapa, o primeiro homem. Então, aquele lagarto, Eaenk, viu aquele ser belo e ele se glorificou, né, pela sua criação. Só que ele não tinha criado nada. Ele tinha quebrado uma matriz genética, e essa matriz genética, após ser quebrada, deu a originalidade física do que era o primeiro ser, exceto
com o terceiro olho aberto no meio da testa. Correto? Então ele apresentou isso a todos os niburianos, todos ficaram admirados. E o Adapa não foi o primeiro homem, depois houve outros Adapas. Porque eles introduziam e tiravam, através da genética, os códigos genéticos, acrescentava ou diminuía. Até que eles votaram, em uma assembleia, o Adapa definitivo, que podia pensar, raciocinar, ter o livre-arbítrio. Então, como eles foram, contra tudo que estabelece a lei Asto, por terem sido rebeldes, eles pagaram um preço muito grande. Começou-se então, a produção, a concepção sexual entre as próprias criaturas, Depois, esses lagartos que estavam, orbitando ao redor do planeta, eles se apaixonaram, se enamoraram das mulheres, tomaram cada uma para si, e da mesma forma que esses se apaixonaram por essas mulheres geneticamente mudadas, os Aquilins também se apaixonaram pelas mulheres que foram separadas por essa raça réptil. Então, se você está interessado aí em saber mais sobre isso, é só você procurar informações nos meus vídeos, tá? Porque não vou ficar fazendo resumo após resumo não, porque senão vai se estender demais. E com isso, houve, vários clãs, o estabelecimento de vários reinados, a disputa ao longo da história, que não foi contada para nós. Para mim foi, mas para a grande maioria, não. Somente os governos A e B que sabem da história verdadeira. Eu também sei, porque estou aqui reportando um pedaço dela para vocês. E com isso, houve guerra, como a guerra de Sodoma e Gomorra, como a guerra na Índia, que você encontra nos contos do Mahabharata, dos Vedas. Então, você vai juntando esse quebra-cabeça e você encontra uma história. E você encontra várias religiões sendo construídas através dessa história, onde cada um estabelece para você o seu próprio Deus. E a história se repete, porque hoje o que destrói o mundo é a religião. A religião é a raiz de todo mal. Sem religião não haveria guerra. Sem religião não haveria fome. O próprio John Lennon, em uma das suas canções, expressou isso, porque ele descobriu isso. De que forma, não sei, mas ele descobriu. Tanto é que eu falo que aquela canção de John Lennon, da unificação mundial, ela teria que ser o hino mundial. É aquilo ali, em base daquela canção, é que nós deveríamos ser. Eu só não vou colocar aqui a canção para vocês, porque senão o Rodolfo lá vai tomar strike no canal dele, por direitos autorais. Mas enfim, todos nós temos essa obrigação com nós mesmos. Nenhum alienígena vai vir e corrigir a gente. Nós temos que buscar isso a partir do nosso princípio, do que acreditamos, do que podemos ser e representar para nós mesmos. Depois que os niburianos viram, toda
todo o mal que eles fizeram a eles mesmos e a essa criação, porque nós somos descendentes dos Raiazins. Depois disso, caiu a ficha e já era tarde demais. Houve catástrofe atrás de catástrofe. Nibiru passou por outras vezes, causou o dilúvio, armas de destruição em massa causaram, outro período glacial, onde o planeta ficou congelado por quase 300 anos. Depois eles voltaram de novo, então foi uma baderna atrás da outra, e sempre criando, sempre tentando aprimorar aquilo que não poderia jamais ser aprimorado. Tanto é que o aprimoramento hoje nosso, ele é errado. Eu me assumo como um erro genético. Se eu não tivesse anomalias genéticas, eu não teria facilidade no crescimento da minha circunferência abdominal. Tá entendendo? Se não houvesse anomalias genéticas e erros genéticos, nenhum seria maior ou menor do que o outro. Pessoas não nasceriam com deformidades, que é provado pela medicina que é uma anomalia genética. Talvez muitos pais, se culpam por isso, por terem tido filhos, com problemas genéticos, mas eles não precisam se culpar. Não é culpa deles, nem da criança que nasceu. Então, por causa dessa irresponsabilidade, nós fomos frutos de uma guerra que aconteceu aqui. Nós criamos ódio, nós criamos dúvidas, nós falamos mal uns dos outros. Por isso que eu assumo 999 defeitos em mim. Eu posso ser gordo, ser magro, ser branco, ser preto, ser azul, ser amarelo. Eu posso ser pobre, ser rico. Mas a única coisa que eu nunca vou ser é mentiroso. Nunca. Por isso que eu assumo os outros 999 defeitos. Então, quando eu vejo em livros, contar uma história parecida a essa, eu vejo a necessidade, do autor tentar expressar aquilo que às vezes ele não compreende. Mas por inspiração ele tenta. E eu o parabenizo por isso. Eu vejo a obra de Zecharia Sitchin e sei que aquele homem soube de toda a verdade, mas não pôde dizê-la. Eu vejo pessoas falando dos Anunnakis, criando conteúdos em cima disso, ganhando dinheiro em cima disso, sem levar a você a verdadeira história. Pouco tempo agora, uma pessoa da minha lista de contatos, eu vou evitar falar grupo, porque senão as pessoas acham que é grupo de WhatsApp. Não é. Essa pessoa é a Flávia Pássaro, que me deu liberdade de mencionar o nome dela. A Flávia Pássaro, ela virou para mim e falou comigo assim: olha o que eu encontrei na internet. Ela me mostrou um projeto de uma pessoa aí que no passado chegou até me criticar, não criticando de forma ofensiva, mas criticando com deboche, porque sabia que se falasse com mais propriedade agressiva, poderia ser até processada, Então essa pessoa
a Flávia Pássaro, ela me mostrou, né, um projeto de uma determinada pessoa, e eu pedi à Flávia para não me passar nada que seja das pessoas. Ela me pediu desculpas, eu expliquei para ela algumas coisas, e depois eu falei para ela: Flávia, você lembra daquele projeto Anunnaki, Mensageiros do Vento? Ela: sim, sim. E eu falei para ela: aquele projeto lá, eu ajudei financeiramente. E quem quiser ir lá nos idealizadores do projeto, faltou até a palavra aqui, você pode perguntar para eles: olha, é verdade que quando vocês começaram essa ópera rock para contar a história dos Anunnakis, vocês precisaram de vaquinha e deram margem a empresários, as pessoas comuns, para poder contribuir com o que quisesse, e depois essas pessoas, né, receberiam o conteúdo, né, na casa delas? Eu vi esse projeto, eu vi a primeira música que foi cantada por essa banda de rock, eu vi o desenho, eu vi a paixão que aquelas pessoas tinham com o projeto. E eu falei para Flávia: Flávia, eu ajudei financeiramente esse projeto. Não só eu, mas como qualquer outra pessoa que quisesse ter ajudado na época. Como quem fala a verdade não merece castigo, mas é o contrário, quem fala a verdade merece castigo. Uma outra pessoa do grupo, que eu esqueci quem é, eu tenho que lembrar que o nome dele, Jonathan, lembrei, o Jonathan da minha lista, né, de contatos do WhatsApp, do nada me mandou um print de um comentário meu de 3 anos atrás, onde eu mesmo faço menção do meu prazer por ter ajudado financeiramente. Ou seja, eu conversei com uma pessoa um assunto, a existência, sabendo do meu caráter, ela simplesmente mostrou para uma pessoa que não tinha nada a ver com o meu papo que eu tinha com a Flávia Pássaro, e eu mostrei o print para a Flávia, e esse rapaz, o Jonathan, ele falou assim: ô Carlos, olha o que eu encontrei, ó, você ajudou no projeto, do nada. E eu passei para a Flávia Pássaro, e a Flávia Pássaro falou assim: poxa, Carlos, não precisa dizer mais nada. E eu vou fazer questão de compartilhar esse print com vocês aqui, do meu comentário lá, por ter ajudado financeiramente. E se esse projeto deles, do Anunnaki, Mensageiros do Vento, continuar, sempre vai ter meu dinheiro. Então quem não ouviu, procura no YouTube, vai lá no canal deles, Anunnaki, Mensageiros do Vento, assista a ópera rock que é contada. Vocês vão ver ali o desenho, né? Dê um joinha, ajude lá o pessoal a ganhar dinheiro pelo YouTube, porque eles merecem. Mas eles fizeram algo que ninguém no mundo fez. Porque quando quiseram fazer um filme dos Anunnakis, o diretor do filme foi ameaçado. É um projeto que ficou engavetado, né? Porque o mundo não pode saber a verdade. A verdade, ela tem que vir da boca de um PhD, de um astrofísico. É eles que são os senhores da verdade. O médico é o senhor da verdade. O juiz é o senhor da verdade. Os políticos são os senhores da verdade. O bioquímico é o senhor da verdade. Você, pobre mortal, não tem direito de ter conceito da sua própria verdade. É necessário que outrem introduza isso sua goela abaixo. Mas quando você descobre e se liberta disso, você quer mostrar para o mundo, como fez esse projeto Anunnaki Mensageiros do Vento. Projeto belíssimo. Conta, através de música, a história
Tem uma parte da música que toda vez que eu ouço, eu me emociono. Só que lá fala 50, né? Não fala 400. Fala mais ou menos assim. 50 entre os mais bravos vieram para pilotar a carruagem estelar rumo ao planeta azul. O príncipe era seu líder, o filho mais velho de Anu. Abandonou o Nibiru pra nunca mais voltar. E a viagem foi longa, 1000 aventuras pra contar, bem antes de chegar. Mas os heróis encontraram a terra que foram buscar. Em 7 dias se ergueu, longe de casa um lar. Muito linda a música. Quando você ouvir ela, a música se chama Eridu. Se você é um ser humano que quer conhecer a verdade, você vai chorar. O toque do contrabaixo, da guitarra, do violão, te emociona. Então, gente, vá ao encontro desses produtores, Anunnaki, Mensageiros do Vento, compra na mão deles, você vai receber um DVD e um CD, ajuda eles merecem. Enquanto uns escreveram livros para mostrar para vocês a verdade, eu estou aqui de forma gratuita gravando áudio. Eles merecem receber pelo trabalho dele, é lícito, é legalizado. Estão cantando. Aí você vai receber um CD para ouvir no carro e receber um DVD também, muito bem feito. Vale a pena comprar. Tá entendendo? Se você não tem condições, ouça de forma gratuita no YouTube, no canal deles, que também é lícito. Desculpa aí, gente. Minha garganta tá seca. Entenderam? Então é isso aí, gente. No próximo áudio agora, que é o terceira parte, eu vou dar uma pausa para descansar minha garganta aqui. Eu venho finalizando essa história após tanta observação. Então, aguarde aí a terceira parte. Terceira e última parte, né?